Pois então, meninas, iniciando aqui mais uma reunião, né? Hoje, dia 16/2, quinta-feira, e é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. É com muito amor que eu acredito que todas nós dedicamos esse tempo de qualidade, dedicamos aqui esse momento para estarmos juntas, né? Durante a semana, eu falei, né, sobre as tarefas que nós fizemos da aula passada. A aula passada, nós dissemos como mudar o que mais me irrita no meu casamento. E aí, o que que acontece? Foi baseado nisso que eu pensei, nossa, tem muita coisa que eu posso ajudar as pessoas que não têm acesso às nossas aulas. Tem coisas que eu posso fazer para alcançar. Então, foi exatamente nisso que eu pensei nos e-books. Fecha essa porta e pede a mim. Essa porta. Então, foi exatamente por isso que eu pensei nos e-books. Os 30 passos para ter um casamento pleno, somos nós que já somos mulheres, já conhecemos a palavra, já temos uma base, um ensinamento. E aí, o que que acontece? A gente vai e aprende, lê a mensagem, tem um entendimento e já tem mais facilidade, não é isso? Tem mais facilidade. Já o e-book do divórcio, foi que eu pensei, não, tem muita gente que quer separar, não vê saída, não acha, não tem nada que faça a pessoa querer voltar a pensar em reconstruir o casamento e ver tudo isso, entendeu? Então, foi por isso também que eu pensei trazer algumas reflexões a respeito disso. E também tem o outro, que é sobre as 10 chaves. Eu trouxe 10 chaves para se ter um casamento pleno. Todas elas estão disponíveis lá nos status e eu coloquei como fixado. Caso passe o prazo, se alguém tiver interesse em mostrar para alguém, indicar e tudo mais. Essas 10 chaves, 7 fixou, porque eu sempre fazia 7. Só que aí eu trouxe mais alguns pontos. Dependendo dos dois, às vezes um quer. Exatamente. Exatamente. É exatamente por isso, Diana, que eu trouxe esse entendimento, porque geralmente é só um dos cônjuges que pensam em divórcio. O outro, ele já vai porque não está aguentando mais a pressão e o descaso do outro, entendeu? Que já tem em mente esse divórcio. Então, foi exatamente por isso que eu me senti muito impulsionada a fazer esse material, porque nós sabemos que Deus não criou o casamento para que ele fosse depois dissolvido, né? Até porque nós acreditamos que quando nós nos ligamos ao homem e o homem se liga à mulher, ali eles serão eternizados. Nós acreditamos que após a volta do Senhor, após nós descansarmos, nós formos nos encontrar nos céus com o Senhor, nós iremos nos conhecer. Aí tu já pensou quando tu separa e ali tu vai estar ligado automaticamente. E ali simplesmente, já pensou? Eu não consigo nem imaginar, eu não quero nem gastar minha energia pensando como é que vai ser esse encontro. Nós já estaremos transformados. Mas, inclusive, eu tenho um amigo que ele fala sobre o casamento depois do fim. Eu posso até depois trazer ele para fazer uma palestra para vocês. Ele fala também para casais e ele diz assim, o casamento depois do fim, ou seja, após a morte. Porque a gente sabe que isso não acaba aqui. Então, existe um plano superior. E lá nós iremos nos conhecer. Então, deve ser lindo para o casal que viveu uma vida inteira, depois, né, teve a separação,
por morte, e depois, quando eles forem se reencontrar na glória. Eu acho que deve ser uma coisa extraordinária, linda, entendeu? Então, eu fico pensando como é a confusão para quem fica trocando, né? E o divórcio, ele não é algo aceitável. Ele, na verdade, foi falado lá na época de Moisés, porque houve, né, aquela situação onde havia troca, né, troca de cônjuge. Então, eles meio que pressionaram Moisés. Mas e se? E a gente sabe que se é a dúvida, e a dúvida não vem de Deus. Então, o Senhor, para romper e resolver essa situação, diz, em caso, né, de prostituição, de troca, né, Isso, exatamente, exatamente. É assim que funciona. Mas é isso que a gente vem aprender, fortalecer o nosso espírito, né? Para que a gente mortifique a carne e a gente possa reinar desde aqui. Então, o que acontece? Nessas condições, existe o que se fala a respeito do divórcio, né? Porque o divórcio, ele veio para os infiéis, ou seja, quem se divorcia, isso aconteceu por conta de um pecado. E a gente sabe que todo pecado traz consequências dolorosas. Inclusive, no livro que nós lemos, quando os pecadores dizem sim, fala muito exatamente sobre isso. Porque se nós enxergamos o nosso cônjuge como um pecador, tanto quanto nós somos pecadores, existe o perdão, né? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E isso é só uma base. É só uma base. Porque o que a gente aprende é o seguinte, que para a gente receber o perdão, nós devemos perdoar. Isso está lá na oração do Pai Nosso. Perdoa-me, assim como eu perdoo os meus devedores. Mas se você não perdoa nem o teu cônjuge que divide uma vida contigo, como é que você vai perdoar os outros e receber o perdão de Deus? Então, quando a gente passa a olhar por essa ótica espiritual, quando a gente passa a entender a palavra de Deus, divórcio não é uma opção. Eu vou dar oportunidade para a Diana falar. Eu queria só trazer aqui o seguinte, não sei se você já ouviu falar, que essa parte de Moisés, que tudo tem história, né, daquela época. Aí, quando a gente fez teologia, eu achei muito interessante, que foi lá que eu descobri, que quando fala ali que Moisés, pela dureza do coração, deu a carta de divórcio, é porque, literalmente, sabe o que estava acontecendo? Os homens estavam matando as mulheres para poder casar de novo, você acredita? Exatamente, eu já ouvi também isso. Então, Triste, né? assim, era algo, né, que realmente, como se diz, para que isso não acontecesse, que era muito mais grave, aí ele, pela dureza, ele permitiu, mas não que fosse um plano de Deus isso, entende? Exatamente, exatamente isso. Então, quer dizer, e também, antigamente, a gente vê pela história, até o rei Assuero, antes dele casar com Esté, o que ele fez? Mandou Vasti para o exílio, para que ele pudesse casar novamente. Então, quer dizer, os homens, eles tinham uma dureza de coração. E aí, a gente percebe que era uma coisa terrível. Então, quer dizer, na época da lei, foi-se criado alguns parâmetros para que não houvesse tanta destruição. Não é isso? Então, o que acontece? Hoje, nós vivemos pela graça. E pela graça, nós entendemos que nós devemos perdoar para que nós sejamos perdoados. E esse perdão, gente, ele é feito todos os dias. Todos os dias. Então, eu quero trazer aqui, né, sobre a sequência do que a gente aprendeu na última aula. Eu queria saber, além da Jaqueline,
quem mais fez a tarefa. Quem não fez e já me falou no privado, tudo bem. Eu queria saber só quem fez. Não? Ninguém fez? Só a Jaqueline? Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar agora a ser aquelas instrutoras que dão as bonificações. Eu vou dar as bonificações agora para fazerem as tarefas, viu? Então, eu quero só dizer assim, passar, né, uma rápida aqui, que a tarefa da semana passada, aliás, da segunda-feira, foi justamente para que nós levantássemos questões para que a gente viesse refletir sobre o que nos irrita no nosso casamento. Gente, eu vou dizer para vocês, é difícil a gente levantar questões sobre nós mesmos. Geralmente, quase sempre, a gente fala do cônjuge, né? Ah, ele é isso, ele é aquilo outro, e você? Ah, não, eu sou porque ele é. E eu sei porque eu já fiz muito isso, entendeu? Já fiz demais. Então, tipo, ah, por que tu é assim, desse jeito? Ah, eu tomo à frente do Paulo porque ele é muito devagar. Ou seja, eu não respeito o tempo dele. Ah, por que tu falou isso? Eu falei porque ele não cuida da casa e da família, então eu tive que fazer. Não, simplesmente eu fui viril e não tomei o meu lugar, dando espaço para que ele fizesse da forma dele. Ah, Ruth, por que você é assim, agoniada e tal, tal? Não, aí eu dizia, eu preciso ser, porque se eu não for, quem vai ser? Ou seja, tirando a autoridade do meu marido. Essas coisas que eu estou dizendo para vocês era a Ruth de antigamente. A segunda parte é o que eu faço hoje, entendeu? Então, tudo depende muito da perspectiva que você olha. E aí, tudo é baseado na comunicação, gente. Gente, eu preciso dizer para vocês que depois que nós começamos a nos encontrar aqui, eu pensei que eu tinha um casamento pleno. Na verdade, ele está entrando em plenitude agora, porque está tudo muito bom. E eu vou dizer assim, o bom que está sendo não é porque o Paulo mudou. Na verdade, quem mudou fui eu. E é extraordinário a gente ver isso. Entendeu? Então, quando assim, por acaso eu me chateio, eu digo alguma coisa, eu reflito, gente, eu reflito. Eu me ponho no lugar. Antes, eu acho que eu já até comentei aqui, o Paulo não gosta muito de louça, sabe? Suja na pia e tal. Ele não fala nada, ele vai e lava. Só que me irrita ele lavar, porque eu acho que ele tem que respeitar meu tempo, que não tive tempo de lavar, e esperar que eu tenha tempo. Olha aí como a mulher é algo codificado, onde ele precisa ser entendido. E aí, o que acontece? Agora, não. O que eu faço? Não, se eu sei que ele não gosta, eu me organizo, porque é tão pouco, é muito pouco, sabe? E aí, depois que ele viu, por isso que eu falo, gente, o testemunho arrasta, simplesmente arrasta. Você não precisa estar falando, você vai fazendo, você vai executando as tarefas, fazendo o que precisa ser feito, e as coisas vão entrando num eixo. E aí, conforme eu vou estudando, eu vou vendo o que eu percebo? Que o próprio Espírito Santo se encarrega. Porque se você parar para pensar, não, o casamento é um projeto de Deus. Está tudo nas mãos dele. Se eu estou dentro do meu propósito, ou seja, qual é o seu propósito hoje? Por que você quer aprender? Por que você quer viver o seu casamento? Porque você entendeu que o seu papel, a partir do momento que você se uniu a um homem, você tem que compreender o seu papel de mulher.
Quando a gente entende isso, gente, e um papel de mulher não é apenas estar submissa de menor, é submissa de missão, sob a mesma missão, entendeu? Então, quando a gente entende isso, a gente passa até a ser cuidada. Então, uma das meninas aqui, a gente esteve conversando por esses dias, e muitas de nós nos sentimos sobrecarregadas. Sobrecarregadas com filho, com casa, com trabalho fora, com coisas do marido, e ainda ter apta às intimidades. Enquanto que o homem só vai trabalhar fora e volta, e está pronto para vamos ver. E a gente se sente cansada. Só que aí você já parou para pensar em realmente ser cuidada? Está no seu papel, entendeu? Porque isso não é fácil, gente. Não é fácil. Por muito tempo, eu tomei a frente de tudo. Eu quis resolver tudo. Era do meu jeito. E aí eu me sentia cansada, estressada, exausta. E hoje, quando aparecem as coisas, a gente, eu vou dizer, depois que a gente aprende, quem aprende não depende, de verdade. A primeira coisa, eu não tenho vergonha de dizer que eu não dou conta. Eu digo logo, amor, não dei conta. É muito bom, gente, isso não diminui você. Isso não diminui. Você só mostra o teu limite. E é justamente isso. No casamento tem que existir a comunicação. E a comunicação é você dizer o que você sente, o que você pensa, o que você projeta. E, às vezes, nós trazemos tantas responsabilidades para nós, tanta coisa. Igual ontem, gente. Ontem, um dos meus filhos teve uma confusãozinha aqui entre os dois. E eu me senti muito chateada. E aí, antes, o que eu fazia? Olha aí para ver como eu era, gente. Eu batia, botava de castigo, conversava, dizia o que era para fazer, e quando o Paulo chegava, eu nem dizia mais nada, já tinha resolvido. Sendo que o filho não é só meu, ele tem que participar. Só que muitas de nós faz isso, gente. Ou seja, para dizer que você dá conta, você educa seus filhos, você não quer pesar, não quer levar problema, sendo que o problema do lar é dos dois. E aí vai pensar como eu pensava antes. Não vou nem dizer para o Paulo, que senão ele vai espancar. Não, você tem que conversar, explicar e ainda dizer o jeito que você quer. Porque o que eu conversei com o Paulo? Eu não quero que os nossos filhos sejam criados da forma que nós fomos criados. O Paulo, ele foi criado na base da peia pesada, entendeu? E é daquela teoria, comigo deu certo, com eles vai dar também. Eu disse, não deu certo. Você pensa que deu, mas não deu. Aí lá vai ter que fazer tantos desbloqueios, tantas terapias, tantas para isso. Então, não vamos pular a parte. Vamos pular essa parte. Nossos filhos não vão precisar. Exatamente. Isso veio de uma cultura, Diana, que a gente tem que carregar tudo nas costas. E aí, o que eu fiz? Eu disse, olha, meu filho, você vai fazer o seguinte, você vai ficar sentado, não se levante, até seu pai chegar. Você vai ficar lá. Quando ele chegar, você vai conversar com ele. E aí, quando ele chegou, eu falei logo aqui, e eu nem ia dizer logo, eu ia esperar ele primeiro tomar banho, jantar e tal. E aí, com licença. E aí, o que acontece? Ele deu logo falta, né? Cadê? Porque está sempre aqui, né? Correndo. E aí, ele foi lá, conversou, e aí já mostra a palavra, já diz. E aí, o que acontece? É uma base familiar. É a comunicação. É você dizer o que você sente e é você compartilhar um projeto de futuro, porque filho é projeto de futuro, gente. E aí, a gente quase não fala sobre maternidade, mas eu tenho experiências muito fortes com maternidade. Qualquer dia, para as que têm filho, a gente vai fazer um encontro exclusivo para falar sobre filhos. E o que acontece? Isso me fez entender que eu não preciso
carregar tudo sozinho. Eu posso ser cuidada, eu posso ser amparada. E aí, hoje, eu vim conversando, né, esses dias, aí hoje cedo ele disse assim, Ruth, eu tive pensando que eu queria muito que você deixasse de fazer algumas coisas, né, que você está fazendo, e que você estivesse mais próximo do projeto que realmente você quer. E aí, o que me faz ver, gente? Isso, vocês não têm ideia, isso é um troféu. Por quê? Diante do que eu tenho conversado com Deus, não esqueçam daquela esfera que a gente ensinou, né? Deus, marido, depois filhos, trabalho, etc. E aí eu venho nessa linha, né? Conversando com o Senhor sobre todos os meus planos, sobre tudo que eu quero. E hoje, assim, ele disse, olha, Ruth, eu acho que eu sei exatamente o que você tem que fazer. Quanto que antes, gente, a gente não tinha esse nível de intimidade. É como se as almas se encontrassem. É como se ele sonhasse os meus sonhos e eu sonho os dele. Só que tudo é uma escada de degrau a degrau, entendeu? É uma escada de degrau a degrau. Exatamente. Quando a gente se permite, muda, mas isso só vai mudar quando você se conscientizar do seu papel. É importante, gente. É importante. Eu acredito até que a nossa aula de segunda-feira eu vou falar só sobre o nosso papel. Porque eu falei na primeira aula. Mas muita coisa mudou, nós já adquirimos muita coisa, né? Já falamos sobre muitas coisas. Então, na segunda-feira, vocês se preparem que a gente vai falar sobre isso, sobre o nosso papel, o que a gente tem que fazer para nós, como mulheres, para poder isso contemplar o nosso casamento e as nossas famílias, tá certo? Então, hoje, você vai conseguir, viu, minha filha? Você vai conseguir, estamos juntos. E aí, então, eu tinha falado, né, para a tarefa conversar com Deus, conversar com o marido, com a esposa, conversar com os amigos, né, fazer aquela reflexão. Por quê? Quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, o que você tem que saber o que você quer desse casamento. Ah, não, só quero, Ruth, não, estou de boa, só quero ter um cantinho aqui para eu me sentir marromeno, como diz o ditado, e tá de boa. Se for só isso, você não ativou sua identidade em Cristo, porque nós somos reinantes. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, somos seres amados, e o amor lança fora todo o medo. Então, quem não tem medo, quer tudo. Entendeu? O medo, quando a gente se afasta do medo, a gente não tem coragem de ser ousada. Então, hoje eu quero reinar, eu quero ser bem cuidada, eu quero ser amada, respeitada, que o meu marido chegue e sinta orgulho, entendeu? Da mulher que tem dentro de casa. Então, o que acontece? Isso é o que todas nós precisamos e devemos querer. Você está entendendo? Então, é um papel que nós temos que fazer e cumprir. Só que vai refletir nas nossas ações, vai refletir no que nós fazemos. Então, quando a gente faz esse levantamento, quando a gente levantou essas perguntas, levantou essas questões, aí a gente pôde entender para quem fez as tarefas, é possível ver. Poxa, rapaz, eu não tinha percebido que eu era desse jeito.
Jaque, já que já chegou, já que tu quer falar alguma coisa sobre o teu resultado do teu levantamento, qual foi a reflexão chave que você teve? Espera aí, só um instante. Porque enquanto a Jaque não vem, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente não sabe qual é o problema, a gente não tem como cuidar. Quando a gente não entende qual é a deficiência, a gente não tem como resolver. Então, quando a gente não conhece, o que a gente faz? A gente vai empurrando com a barriga e a gente diz que tudo é culpa do outro. E nesse e-book das chaves, o que eu entendi? Poxa, se são 10 chaves para que o meu casamento esteja no ápice, eu vou ler, vou ver ali quais são as que eu tenho. Não, tá, isso aqui, tá. Eu consigo ser flexível com meu marido, ele também, eu respeito a opinião dele. Às vezes eu não gosto, mas aí vamos relevando. Ah, tá bom. Não, eu amo ele. Amor, já expliquei. Amor é incondicional. É independente do que ele faz, do que ele deixa de fazer. Ama. Ah, tá certo, eu respeito, tá? Ele não faz exatamente o que eu quero, mas eu respeito o posicionamento dele. Ou então, ele quer algo diferente do que eu quero para mim, mas eu respeito. É a decisão dele. Eu tenho a minha, ele tem a dele. Então, aí chegou num patamar assim que eu digo, não, isso aqui, não, a comunicação está falha. Então, eu sei que ali tem um problema dentro do meu casamento que precisa ser resolvido. Mas nem tudo está perdido. Ah, não, mas ali são 10, eu não tenho 9, o negócio está crítico. Eu vou ter que dedicar mais energia, eu vou ter que dedicar mais tempo de qualidade e eu vou ter que dedicar mais amor, inclusive. Tá? Então, é importante que a gente entenda que o amor, inclusive, ele faz a gente mudar a ideia, porque quem aqui nunca pensou em mudar? Digo, não, é melhor mudar de marido do que consertar tudo isso. Mas isso é quando você não dedicou, não tem as chaves para que seu relacionamento seja pleno. Entendeu? Eu vou até aqui pegar, enquanto a Jaque fala, para eu só dizer quais são as chaves para vocês entenderem. Jaque, pode falar. Nesse caso aí que tu falou por último, eu não pensava nem mudar de marido, não. Eu pensava só deixar mesmo, ficar livre e me livrar. Era melhor ficar sozinha do que estar tendo dor de cabeça à toa, que não queria, não. Eu ficava era mais nesse babado mesmo, né? Que até teve uma vez que eu já falei aqui das outras, nos começos dos nossos encontros, que eu tinha chegado até ele a falar com ele assim, olha, meu filho, é o seguinte, é assim, assim, assado, não venha com muito boneco, não, porque do jeito que eu nasci sozinha, eu posso ficar sozinha de novo, novamente, eu sou independente o suficiente para me sustentar e tudo mais, sabe? Fala aí, cheguei até já falar isso pro coitado, enfim. Mas, assim, é para eu falar da tarefa, Ruth? Não, assim, você fez, olha, eu coloquei aí para vocês, tá? As chaves, que aí é possível você ver qual delas você tem e qual delas você não tem. Então, quando você identifica a dor, identifica o problema, aí nós vamos correr atrás desse problema, entendeu? É exatamente isso. O pior de todos, que é o motivo top dos top 1 hoje, que é a dissolução dos casamentos e a pensar em divórcio, é a falta de comunicação. Que, inclusive, eu fiz uma postagem hoje sobre isso. O que eu estou falando, Jaque, é que quando você fez esse levantamento, você conseguiu identificar algo em você. Eu quero que você fale de você e não do teu cônjuge. Algo que você não sabia, ou você não enxergava, ou você não tinha ideia.
mas que você percebeu ou o que ele disse, ou que Deus te deu o discernimento, e que você agora sabe que você tem isso e que é prejudicial e que irrita o teu cônjuge. No pouco que ele fala, né? Porque estamos nesse processo da comunicação, eu sabia que fazia, mas não com tanta... Como seria a palavra? Não sei se com tanta intensidade ou com tanto costume, vamos dizer assim. E, sem querer, eu menosprezava ele, de alguma forma, entendeu? Tipo, ele trazia algo, olha, já que fiz isso, que massa e tal, como eu tinha te falado antes, né? Do que ele gosta quando ele faz algo. Aí eu, amor, beleza. Mas isso não dá para fazer assim mesmo, não? Sabe, tipo assim, isso aí é normal, tá? Ah, tá. Aí ele ficava meio assim, né? Mas aí para mim estava de boa, para mim estava normal. Eu não, é como, enfim, eu pensei que não era nada demais fazendo isso, né? E eu fiquei, aí depois eu comecei a prestar atenção, abrindo mais os olhos, que a gente quando começa a fazer, quando a gente começa a ver, mudar a mentalidade, tudo que a gente vai fazer de alguma maneira, a gente observa mais, né? Exatamente. Eu vou fazer isso aqui, aí eu começo a observar, olha, eu estou fazendo isso, mas por que eu estou fazendo? Se eu fizer isso aqui, o que é que vai gerar? E não, vou fazer dessa forma, não, vou fazer desse que é melhor, para não ter uma discussão depois, né? Você vai se vigiando, você vai prestando atenção realmente no que você vai fazendo. Então, eu comecei a prestar mais atenção em mim, nas minhas atitudes, na verdade. Porque muitas vezes também eu falo, com ele principalmente, eu sou daquela que eu falo, você percebe quando eu estou chateada, você percebe quando eu estou magoada, você percebe quando eu estou feliz, você percebe. Eu sou uma pessoa muito fácil, as pessoas percebem o que eu estou sentindo, entendeu? Eu demonstro. Certo. Se eu não demonstrar falando, a minha cara me entrega. É um Denuncia. olhar, é um puxar da boca, enfim, é uma careta. A pessoa já sabe, a Jaqueline, eu me denuncio. E, às vezes, mesmo quando eu não falava, eu me expressava pelo rosto em questão a ele, as atitudes que ele tomava, que ao invés de eu enaltecer, tipo, uma pessoa que era de fora fazia isso, eu achava massa. Quando era ele, eu não achava. Aí eu comecei a ver, poxa, por que que fulano faz isso? E eu dou parabéns, eu mando mensagem, foi massa, ó, continue assim. E para o meu marido eu não faço. Era como Exatamente. se eu quisesse sempre machucar ele. E às vezes Entendeu? sem perceber, não é isso? Era como se Você fazia machucar isso ele. involuntariamente. Era como se machucar ele fosse legal para mim. Eu sei exatamente o que você está dizendo, porque, tipo, sabe o que acontece, Jaque? Na verdade, isso é porque o sentimento viril nosso ainda está muito à flor da pele. Então, quando nós somos viris e o cônjuge, que ele é o papel dele ser viril, há, sem você perceber, uma competição. Quem tem mais poder? Nem que seja no emocional. Quem é que tem mais comando, sabe? Então, essa desvalorização do que ele é e do que ele poderia ser, não cabe a você, se você, sem perceber, estão competindo na relação. Você está entendendo? Mas eu acredito que você virou uma grande chave. E eu tenho certeza, eu tenho acompanhado a Jaque, desde nós começamos, eu acho que nossa primeira aula em dezembro, né? Mas efetivamente em janeiro nós ficamos praticamente todos os dias, e já que ela foi uma pessoa que fez o que precisava ser feito, sem pensar na sua própria reputação. Ela pensou, eu quero meu casamento. Que lá atrás eu perguntei para vocês. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Até porque nossa, como eu sei. Mas se eu te disser, eu fiz a pergunta lá atrás.
Você quer ter razão ou você quer ser feliz? E Jaque decidiu ser feliz. Ela parou, ela disse que não quer mais ter razão de nada, ela quer ser feliz. E aí ela pagou o preço por isso. Aí eu vou te perguntar, Jaque, desse período todo que nós estamos juntos, vai fazer 2 meses, e aí eu pergunto para você, entre ser feliz e ter razão, qual foi o melhor resultado? Ah, minha filha, ser feliz. Porque eu vou dizer a você, se eu fosse ainda no ter razão, eu acho que eu já estava na beira do divórcio, não vou mentir. Porque eu tenho essa parte de independência, eu tinha, né? Eu tinha. Estou moderando o que é para ser, o que é para ter a minha feminilidade, a minha parte de mulher dentro do casamento, enfim, né? Aprendendo todos os dias aí com a Ruth. Mas a minha parte, assim, de meu filho, eu posso, eu quero, eu sou, eu me sustento sozinha, era muito grande, muito grande. Então, assim, para que eu vou estar com uma pessoa se eu não preciso dela? Entendeu? Né? Eu tinha isso, lógico que não aflorado, assim, mas eu tinha no meu íntimo, que era quando tinha uma briga, eu pensava assim, mas rapaz, se encher muito desse jeito, eu me separo sem problema nenhum. E vou viver minha vida sozinha, não quero mais ninguém, e vou. E era muito esse pensamento, né? Era muito isso, porque era o mais fácil, vamos dizer assim, eu acho. Enfim, não sei. Mas aí é mais prático. Mas é porque você não assistiu a nossa aula do pecado. O pecado, ele é doce. Só que você só vai viver um casamento abençoado e pleno quando você sentir que o pecado é amargo. Só que pecar é fácil. É muito fácil, gente. É a porta larga. Então, a gente vai dizer sempre assim, como é mais fácil resolver? É cada um para o seu lado? Então, é assim que vai ser, entendeu? Mas nós estaremos dizendo sim ao pecado. Porque se o casamento é a instituição de Deus, formada por Deus, foi Ele que nos deu, e nós estamos dissolvendo isso, nós, aquela aula, a gente volta e meia tem uma revisão, né? Que é onde a gente diz, não, coração vermelho Jesus, coração preto a potestade maligna. Mas no coração vermelho é amor, é perdão, é isso, é aquilo outro. Mas se você não está exercendo isso, seu coração, com quem eu digo isso para os meus filhos? Quem é que mora no seu coração? É Jesus. E por que você está mentindo? Cai a ficha. Não, se quem mente é do mal, eu estou mentindo, então não é Jesus que está no meu coração. Essa mesma conta vale para o casamento. Se é Deus que está no seu casamento, Ele está no controle de tudo. Você disse sim, e Ele está à mercê, a total comando, e basta que você diga sim para Ele, Ele vai estar te dando força e te ajudando. Só que é mais fácil para você abandonar. E aí, você está fazendo a vontade de Deus? Entendeu? É uma conta simples, é exata, entendeu? É muito exato. Me deixa muito feliz, Jaqueline, o teu depoimento, saber que você tem pago o preço, mas que você tem visto o resultado. E eu sei disso, gente. Quando eu falo, eu tenho certeza tudo que eu digo para vocês, porque tudo eu coloco em prática. Tudo que eu falo, tudo que eu digo, as meninas que falam comigo aqui, que me mandam mensagem e que eu respondo no privado, eu digo, olha, faz desse jeito, mas é claro que existe o livre-arbítrio. Você pode fazer ou não, mas se você fizer, eu te garanto que você vai ter resultado. Quando eu digo te garanto, eu falo por 2 motivos. Porque eu sei que o dono do projeto está no comando. E outra, porque eu fiz e deu certo. Entendeu? Então, é muito claro isso. É muito claro. Eu vou dizer para vocês que nós já estamos 1 hora juntos. E aí vamos dar mais um pouquinho, que eu quero dizer um pouquinho mais de coisas para vocês. Mas aí, quando eu coloco lá no YouTube, as meninas acham muito longo a nossa aula. Mas eu vou falar aqui mais um pouquinho. Alguém quer fazer alguma observação a respeito de tudo que nós falamos já até o momento?
Você consegue parar de gravar e gravar de novo, tipo a Lorena faz, se você quiser que fica menor, viu, Ruth? Ah, tá certo, é verdade. Eu vou falar só mais um pouquinho, a gente dá uma concluída, certo? E aí a gente vai dando sequência na segunda sobre a nossa identidade. Eu quero muito que vocês não faltem, porque segunda-feira a gente vai falar sobre isso, sobre nós, sobre a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso sentimento e o que a gente precisa fazer. Eu já estou lendo outro livro e eu não quis trazer ele hoje, porque para não romper, para a gente concluir o ensinamento que a gente estava fazendo hoje, tá? Então, aqui para a gente dar uma concluída, eu vou dizer para vocês, os relacionamentos bem-sucedidos, gente, eles requerem que você queira o bem-estar do teu marido. Foi o que a Jaque acabou de dizer. Enquanto você estiver pensando apenas nas tuas próprias necessidades, apenas no que você pensa, no que você quer, sem pensar em suprir e se esforçar para ver a necessidade dele, do teu marido, você não vai enxergar. Você não vai enxergar esse resultado. E algo que eu quero te dizer, você tem que comemorar cada micro resultado, gente. Porque a gente tem um cérebro que ele sabota a gente. Porque se você não comemora, você acredita que não está valendo a pena. Entendeu? Ó, teve uma aula aí que a nossa aluna aí, prodígio, que está tendo os resultados, disse que estava preparando um jantarzinho, não era, Jaque? Preparando um jantarzinho e tal. E ali é importante, né, Jaque? Era. Fui fazer um lanchezinho diferente, um jantar diferente, porque caraca, eu nunca mais tinha feito. Vamos voltar, né? Vamos ativar o babado aqui. Para ele chegar. Exatamente, gente. Exatamente. É importante, gente. Mas isso a gente só consegue observar quando a gente dá, como diz o nosso mentor aqui, geral, e diz assim, é sangue, suor e lágrima. Mas é exatamente isso. As coisas não são de graça, entendeu? A gente tem que entender que o mundo jaz do maligno. E aqui, nós não somos desse mundo. E aqui é ele quem dá as cartas. E quando você simplesmente aceita essas cartas, você vai viver o jogo dele, que é um jogo de infelicidade, de competição e de destruição, porque foi para isso que ele veio, matar, roubar e destruir. Agora, quando você entende que você não é daqui, que você está cumprindo um propósito, que você veio para escrever, deixar seu legado, deixar sua história, que você combateu um bom combate, que você está guardando a sua fé, confiança no Senhor. E aí, minha querida, é só você gozar das benevolências do Pai, porque nós já aprendemos que nós somos dotadas de uma graça que é extraordinária e que somente nós temos, entendeu? Mas para isso é necessário. Eu preciso que vocês entendam isso. É necessário você abdicar de algumas coisas. E uma delas é o orgulho e a competição. O casamento, quando ele tem orgulho, não quero, não vou dizer não. Não, deixa que ele se exploda. Não, gente, não. Ele fez isso. Bora ver quem depende mais de quem. Bora ver quem precisa mais de quem. Uma hora ele vem pedir arrego. Não é assim, gente. Você é dele, ele é seu. Você é metade, não é mais metade. Você é ele mesmo, ele é o próprio e ele é o próprio você. Vocês são um. E se você está fazendo mal a ele, esse mal vai se voltar contra você. E isso é sério. E a gente tem que entender que o amor é ele que vai reger tudo isso.
entendeu? É ele que vai, sem amor, olha aqui um texto aqui, sem amor, a sociedade não teria nem como continuar. E essa sociedade é o nossa própria família. Na relação do casamento, não há nada mais importante do que o amor. Onde há amor, as mudanças são inevitáveis. Sem amor, as mudanças são muito raras. Porque, como eu disse para vocês, o amor está lá na Bíblia. Tudo suporta, tudo crê, tudo padece, entendeu? Então, você tem que entender isso. Você tem que pedir discernimento ao Senhor. Então, para você que não realizou essa tarefa, tá? Você pode refletir, pode fazer apenas a parte que você precisa se identificar com Deus e ter esse discernimento, entendeu? Você precisa compreender o que você está fazendo, o que está errado, que está irritando, entendeu? O teu relacionamento, tá? Então, eu acredito que é isso, que nós finalizamos essa parte, como mudar o que mais irrita teu casamento, tá? E para as que fizeram, tiveram resultados, parabéns. Realmente não é fácil, gente. Quer dizer, é simples, né? Que eu digo sempre. Às vezes nem simples é, mas a maioria das vezes é simples, mas não é fácil, tá? E então, por favor, peçam forças para Deus. E vocês podem me contactar aqui sempre. Todas que me chamam no privado sabem que eu estou sempre disponível para responder. Às vezes não respondo de imediato, mas sempre respondo. Então, qualquer coisa podem chamar aqui, tá bom? E tenham sempre em mente que o amor gera amor. Se não está gerando, está tendo algumas deficiências. E vocês verifiquem aí sobre as chaves. Eu já vou colocar essas chaves lá no grupo para vocês identificarem aonde é que está a falha dentro do relacionamento de vocês. É a confiança? É o compromisso? A intimidade está ruim, está difícil? Ou está tudo certo? O respeito, a confiança, o amor, estão sendo honestos um com o outro? Existe amizade, gente. Eu quero que vocês não esqueçam que antes de você ser casada com teu marido, vocês tinham uma amizade. E essa amizade fez com que você se interessasse por ele e ele por você. E dali surgiu um segundo passo para uma intimidade e um relacionamento que vocês estão hoje. Não percam a amizade. Não percam, não deixem de ter algo em comum. Porque quando a gente conhece o homem, a gente gosta de ir no cinema, gosta de ir no barzinho, no restaurante, a gente gosta de assistir um filme em casa, comer uma pipoca, mas quando casa, para de ter as coisas em comum. Não tem mais. Ele vai para o lado dele, ou é futebol, ou é os amigos, ou é o trabalho, ou eu é internet, é filho, é outra coisa, e não tem mais amizade, coisas em comum. Então, busquem a amizade, aprendam a ser flexíveis, tá? A flexibilidade, ela é chave no casamento, porque nem sempre é do nosso jeito, tá bom? E a compreensão. Então, isso são coisas fortes. Eu que agradeço, Diana, agradeço a todas vocês, meninas, Jaqueline, Pati, Michele, a Hilda, a Berenice, agradeço a todas vocês que estão aqui, que Deus abençoe a vida de vocês. E hoje eu vou finalizar com uma oração. Vamos lá, que já tem um tempinho, né, que eu não oro com vocês. Vou aqui, e eu digo sempre para vocês refletirem. Fechem os olhos e imaginem o lugar desejado, gente. Não se esqueçam do lugar desejado, porque a gente precisa saber qual é o fim do arco-íris no nosso casamento.
Porque o que acontece? Aqui, né, a nuvem, aqui outra nuvem, aí vem o arco-íris, que é o percurso todo. Só que ao final, diz a lenda, que tem um pote de mel. Então, lá é o lugar desejado para o seu casamento. Lá é o lugar que você vai se sentir a rainha do lar, a mulher amada, cuidada. Lá é que você vai ter o homem que você deseja, que você quer dividir a vida. O homem que você vai ouvir, vai estar feliz com o que ele vai te dizer, e você vai ter a liberdade de compartilhar com ele o que você sonha. Gente, a comunicação é a chave mais importante. Então, eu vou pedir agora a Deus, pedir que vocês elevem o pensamento de vocês, que vocês consigam enxergar. Porque quando a gente memoriza, quando a gente enxerga, a gente tem aquela imagem, a nossa mente tirou aquela fotografia, o nosso corpo é obrigado a chegar. Basta que a gente faça o que precisa ser feito. Então, se você tem na sua mente o lugar que você vai estar, seja ele onde for, pode ser até no seu quarto, pode ser numa viagem, pode ser num hotel, numa praia, pode ser aonde você imaginar. E você vai estar com o seu cônjuge, com o teu marido. E ali vocês vão estar de mão dadas. Você vai olhar para dentro dos olhos dele e vai dizer que ele é o homem que realmente você precisa e que você é feliz por estar com ele, que vocês se completam e que vocês estão ali porque vocês merecem estar. Foi para isso que Deus nos planejou, foi para isso que Deus nos fez. Só que eu preciso que vocês compreendam que nós precisamos ter a ação. Nós oramos e ao final de cada oração tem a ação. A ação é gerada a partir de novos pensamentos, novas ações, e você vai ter novos resultados. Então, que o Espírito Santo, Senhor, que na tua infinita misericórdia, papaizinho querido, você venha agora ao encontro de cada mulher que está aqui nessa sala e das mulheres que vão assistir este vídeo gravado depois. Que elas possam se sentir, Senhor, confortadas por Ti. Que elas possam entender, Paizinho, que tudo, absolutamente tudo está à Tua patente. E que não há nada, absolutamente nada que você não possa fazer. Senhor, que essas mulheres possam se sentir confiantes, Senhor. Que elas possam recorrer a Ti como um dia eu fiz. Que elas possam se sentir amparadas como um dia eu me senti e como eu me sinto hoje, Senhor. Que elas possam abrir o coração, que elas possam derramar suas lágrimas, que elas possam se esvaziar na Tua presença. Que elas possam ter prazer de falar contigo e dizer aonde dói. Porque, Senhor, o nosso momento atual não determina quem nós somos. A nossa dor, a nossa aflição não determina o teu amor por nós, porque nós temos certeza que somos amadas. Isso é apenas um processo de aprendizado. E como um dia, Senhor, eu passei por tudo, como um dia eu fui ao fundo do poço, como um dia eu tive que reconhecer o teu amor, para que hoje eu estivesse aqui, compartilhando essas experiências. Essas mulheres possam entender esse processo, que elas possam amar a Ti acima de todas as coisas, e que elas possam se amar, que elas possam se entender, que elas possam saber o que está nelas que não é delas, que elas possam colocar para fora tudo aquilo que impede elas de ser felizes. Mas que para isso, Senhor, elas precisam se voltar para Ti, porque Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente.
que a nossa força não está, Senhor, não está no homem, não está, Senhor, no nosso trabalho, não está, Senhor, no que as pessoas dizem sobre a gente. A nossa força vem de Ti, e é Tu que nos renova todos os dias, todas as manhãs, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Papaizinho querido, eu te peço, Senhor, que Tu possas agora, Senhor, ir aonde está cada uma dessas mulheres, e que elas possam se sentir confortadas pelo Teu Espírito Santo, que elas possam se sentir abraçadas, para que elas possam sentir a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, que vai muito além do que eu possa dizer ou pensar. Porque, Senhor, o que Tu tens preparado para nós, a gente não consegue nem imaginar. O nosso lugar desejado não chega, Senhor, nem à sombra do que Tu tens para oferecer para nós. Mas que nós possamos ser firmes, que nós possamos ser convictas do Teu amor e que nós possamos nos sentir amadas, para que todo medo seja lançado fora, para que o inimigo não venha com as suas artimanhas dizendo que o nosso casamento não vale a pena, para que queira nos fazer desacreditar desse lindo projeto que Você fez para a gente. Senhor, eu sei que em Ti eu posso todas as coisas. E cada mulher que está aqui pode também. Porque se eu cheguei, elas podem chegar. Se eu tenho autoridade no Espírito Santo para falar sobre o meu casamento, para viver esse casamento, é porque Tu me deste. E todas elas que estão aqui também podem. E eu determino pelo Teu sangue, pelo sacrifício que Tu fizestes na cruz, eu determino sobre a vida de cada uma dessas mulheres que elas possam enxergar os seus casamentos, seus relacionamentos com outros olhos, que elas possam enxergar que seus maridos são pecadores e que precisam de perdão, que precisam de amor, que precisam de cuidado, que precisam de compreensão, que eles precisam, Senhor, de uma mulher flexível e que eles vão se sentir tão amados que não vão entender o milagre que Você vai fazer nessas famílias. E que os filhos e que as gerações que vão vir após este casamento vão receber esse legado, essa unção. E eu determino pelo Teu sangue carmesim, que purifica todo o pecado. E que agora, Senhor, pelo amor do Teu nome, cumpra-se, porque nós já acreditamos e recebemos, em nome de Jesus. Amém. Meninas, eu senti sair unção de mim, então chegou aí. Amém, 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 amém. Pois então, vamos nos despedir. Olha, para quem vai assistir gravado, é 1h30, e sem falar que eu comecei a gravar 20 minutos depois. Então, seriam quase 2 horas de novo. Alguém quer falar alguma coisa? Hilda, amo sua vida. Receba! Amém. Você é um presente de Deus também nas nossas vidas. A Berê hoje não ligou o microfone, não ligou nada, né, a câmera. A Michele está trabalhando, Nayane está na casa... Aqui, só absorvendo. Nayane está na casa da mãe, Michele está trabalhando, só a Diana mesmo, e a Hilda que está com a câmera ligada. Pois então, meninas, eu vou me despedir de vocês. Hoje a imagem ficou um pouquinho ruinzinha, porque eu estou pelo computador, não fiquei hoje pelo celular. Mas está tudo certo, viu? Dá para entender, né? Dá para receber. Pois então, amém, eu recebo. Obrigada, gente. Eu amo a vida de vocês. E olha, vão lá no meu... Como é que faz aqui? Alguém tira print? Eu vou começar a dar brinde. Quem tirar print, marcar 3 amiguinhas para elas assistirem lá ou entrarem para o nosso grupo.
Eu digo brinde já já. Eu vou ver um brinde surpresa e vou botar lá no... Para quem? Deixa eu ver. Eu tenho que aprender essas coisas, gente. Marcar 3 amigas. Tá aprendendo aí? Marcar 3 amigas, botar lá nos stories e me marca para eu ver, que aí eu mando o brinde. Olha aí, agora eu vou começar a fazer essas coisas. Gente, um beijo. Tchau para vocês. Tiraram o print? Ai, não tô nem... Tchau. Tiraram? Bom. Pois tá bom, então. Então, eu vou dizer para vocês que amo demais a vida de vocês. Eu vou colocar aqui. Tá, já... Cadê? Não. Ai, meu Deus, eu não sei essas coisas. Gente, tem umas coisas de tecnologia que não cabem em mim, mas dá tudo certo. Tá bom? Então, estamos indo. Beijo para vocês.